Hoje nós temos um testemunho, da Emanuele, por favor. Som. Se você tiver um testemunho para contar, entre em contato com a minha esposa, ela que agenda os testemunhos para o nosso culto. Você entra em contato com ela, o número dela está lá no grupo da igreja, manda mensagem, eu quero dar meu testemunho, e você vai receber uns minutos aqui no culto para falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você testemunha, você glorifica o nome de Deus. Eu sei que muitos milagres têm acontecido no nosso meio, poucos deles têm sido testemunhados. Então não deixe de falar, pastor, eu tenho vergonha. Tudo você supera. Saiba que Deus te dá sabedoria para você falar. Por favor. A graça e a paz, irmãos. Bom, o meu testemunho, né, de uns tempos para cá, o pessoal que já está conosco há mais tempo sabe, né, que no final de 2022 para o início de 2023, eu fui muito atacada na minha saúde e em janeiro de 2023 eu fui diagnosticada com esclerose sistêmica, que é uma doença sem cura para a medicina. E quando eu fui diagnosticada com essa doença, logo em seguida, ali em janeiro, eu já fui internada, né? E eu fui para o hospital sem conseguir movimentar grande parte do meu corpo. Só que antes de eu chegar ali no hospital, eu já tinha procurado alguns médicos, né? Eu e a minha família, porque estava saindo alguns sintomas e eu não sabia o que estava acontecendo de fato com o meu corpo. E quando eu fui internada em janeiro, eu descobri, né, sobre essa doença. E para mim e para minha família foi um choque, porque essa doença ela ataca os órgãos, ela ataca os músculos e ela não tem cura, ela não tem uma medicação certa para ela, né? E quando eu fui internada, os médicos eles não deram muita esperança de vida para mim, né? Como a doença já estava bem avançada no meu corpo, ela já estava vindo alguns meses atrás e eu não sabia. Os médicos falaram para os meus pais que eu ia entrar ali em tratamento, né, ficar internada, ia começar algum tratamento, eles iam tentar investigar um pouco mais o porquê da causa ali da doença, e que provavelmente não tinha muita chance de vida para mim. Eu fiquei ali, era para mim ficar uns longos meses internada, e eu fiquei, eu acho que 1 mês ou menos disso. E nesse tempo que eu estava ali no hospital, eles fizeram uma série de exames em mim. Foram 50 e poucos exames, mandaram para São Paulo. E aí deu o diagnóstico certo da esclerose. E eles começaram a me dar algumas medicações de outras doenças, porque para ela mesmo não tinha. Eu tomava doença para lúpus, eu tomava doença para tomava medicação para lúpus, para outras doenças. E por algum motivo, que eu sei qual que era Deus, mas eles não sabiam, essas medicações elas começaram a fazer efeito no meu corpo. E quando eu saí ali do hospital, eu continuei o tratamento, né, e tudo mais. E muitas vezes eu pensava para mim que eu não ia sobreviver muito tempo, sabe? Toda vez que eu chegava para consultar, era uma notícia não muito agradável. E até que um dia o obreiro Evandro, né, ele falou para mim que era para eu começar a declarar alguns versículos de cura. E eu falei para ele, Evandro, eu tô meio sem esperança, sabe? Porque eu sou nova e eu não sei por que essa doença chegou na minha vida. E eu vou tentar, falei para ele assim. E eu comecei a declarar aqueles versículos de cura. E toda vez que o pastor fazia aqui, né, apelos de cura, eu vinha, né, eu ia nos apelos, eu cria que Deus ia fazer um milagre na minha vida. E quando eu tomei uma posição de que Deus ele ia me curar, começou a aparecer sinais da cura de Deus sobre a minha vida. Eu comecei a ir no médico e cada vez que eu chegava na consulta, eu tinha uma notícia melhor. E essa doença ela tem uma numeração, né? E essa numeração de uma pessoa normal ela é 215. Ela pode chegar até 225 sem acontecer nada. E a minha estava em quase 4.000. E o médico sempre falava para mim e para o meu pai, olha, o máximo que pode acontecer é chegar até 1.000 e alguma coisinha ali, mas não vai baixar mais que isso. E a gente sempre crendo ali, declarando que não, Deus ele vai fazer o milagre dele. E no finalzinho do ano passado, teve um irmão aqui da nossa igreja que ele orou por mim. E eu senti naquele dia que Deus tinha feito algo na minha vida. E eu subi aqui em cima
e eu testemunhei, e não era a primeira vez, já era a segunda ou terceira vez que eu testemunhava sobre uma melhora na minha saúde, e eu sempre falava, igreja, um dia eu vou subir aqui em cima com o diagnóstico da minha cura. E toda vez que eu subia aqui em cima, o diabo ele me acusava e dizia, esse dia não vai chegar, esse dia não vai acontecer. Por que que logo tu vai ser curada de uma doença que não tem cura? O teu avô já morreu com essa doença, então não tem um porquê de Deus te curar. E toda vez que eu subia aqui, eu tinha plena certeza e eu visualizava que eu ia ser curada. E uns meses atrás, eu vim subir aqui em cima, eu testemunhei, falei que eu tinha sentido algo diferente e que eu ia subir com o diagnóstico da cura. E nessa quinta-feira, eu fui fazer a minha consulta de rotina e eu cheguei lá no hospital e o meu pai ficamos comentando, né? E ele não sabia, eu tinha parado com as medicações. Eu sabia que era errado, mas eu tinha decidido que eu não ia mais tomar meus remédios e que eu ia deixar Deus fazer. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E aí eu peguei meu pai cheio de expectativa, falando, deve estar ali uns 200, né, filha? E eu falei, não, deve estar mais, porque eu sabia que eu não estava me cuidando. E quando a gente chegou na sala do médico, ele começou a fazer um monte de perguntas para mim e eu pensei, pronto, a minha saúde está indo de mal a pior, né? Porque já tinha aparecido algo no meu pulmão. E nisso o médico pegou, olhou para mim assim, tu tá sentindo tal coisa? Eu falava, não. E isso? Não, também não. E as dores que tu sentia quando acordava? Não, doutor, também não estou sentindo. E aí ele olhou para mim e falou, os teus exames estão perfeitos, Emanuele. Daí eu parei e fiquei olhando para ele assim, como assim, doutor? Não, teus exames estão perfeitos, tá tudo ok, não tem nada de errado com os teus exames. E aí eu parei, olhei para o meu pai, olhei para ele e falei, tá aí, quanto que tá a numeração ali, né, da doença? E aí ele olhou para mim e aí ele falou assim, tá em 86. Eita glória, aleluia! Aleluia! Aqui eu não tinha mais, né, do primeiro diagnóstico, que era quase 4.000. E como eu disse, de uma pessoa normal, se vocês fizeram um exame de sangue, é 215. E ele falou assim, o teu tá mais que de uma pessoa normal, tá em 86. Aleluia. E no último testemunho eu falei que eu ia subir aqui e dizer, igreja, eu fui curada. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que em questão de... Glória a Deus. Em questão de enfermidade, de doença, às vezes é muito difícil a gente acreditar no milagre de Deus, sabe? Às vezes, quando uma mulher não pode ter filho, ou quando você é cadeirante, ou você tem alguma deficiência, eu sei como é isso, eu sei como é tu pensar assim, eu tenho um Deus que cura, um Deus que faz milagres, mas ao mesmo tempo o diabo te dizendo que tu não é digna de receber esse milagre, mas é que nada vem de mim, nada é por mim, mas sim por Ele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado esteja o nome do Senhor, aleluia. Uau, um bom domingo para começar 21 dias de jejum por curas e milagres. Irmãos, nós temos acompanhado a trajetória da Emanuele. No momento que ela estava no hospital, eu estive lá, a gente teve um tempo conversando. Poderosíssimo, aleluia. Deus é bom. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus faz milagres. Amém? Isso aqui para nós é uma grande esperança, porque a Emanuele é uma filha de Deus. Se Deus fez na vida dela, o próximo é você.